Olha, eu posso dizer que eu tive o privilégio de ter nascido nos anos 50. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de ver o movimento da Jovem Guarda. Eu posso dizer que eu tive o privilégio de ter tido uma infância no interior, em uma época de tranquilidade, de paz, que nós brincávamos na rua e não tinha problema algum. Eu posso dizer também que eu tive o privilégio de estudar no ginásio em que nós tínhamos um absoluto respeito aos nossos professores, aos nossos mestres, ao diretor da escola. Eu posso dizer um pouco mais, inclusive, que eu tive o privilégio de estar sempre sendo indagado pelo meu pai de quem é esta caneta, quem foi que lhe deu isso, quem foi que lhe deu aquilo. Eu tive esses privilégios que hoje parecem coisa do outro mundo, que não podemos nem mais usar esse termo, coisa do outro mundo, porque o outro mundo ficou aqui perto. Mas era uma expressão que nós usávamos naquela época, né? Eu tive o privilégio de dizer que eu pegava os santinhos que minha mãe tinha, santinhos as imagens, né? Eu dava banho com água e sabão e depois enrolava eles e botava para dormir comigo na minha cama, do meu lado, como se fossem meus amigos. E até o dia em que minha mãe disse, olha, esses santos já estão tudo branco, que eram de gesso, e a tintura saía toda. Eu tive muitos privilégios, sabe? Eu me lembro de um professor de matemática que fez uma prova sobre dados do Apolo 11. Nós tínhamos que ler a matéria sobre a chegada do homem à Lua e escrever todos os dados numéricos. A altura do foguete, capacidade de combustão, velocidade, número de astronautas, todos os dados numéricos que a gente colocasse na folha de papel, nós iríamos ser avaliados por aquilo. Era uma maneira de estimular a gente a ler coisas. Eu tive o privilégio de estar com pessoas muito queridas e talvez um pouco além disso poder discernir sempre o que deveria e o que não deveria. O fato de ter pai exigente. Minha mãe era quem era, digamos, do casal, era a maré mansa, mas o meu pai não. Eu acredito que isso tudo reverberou. Reverberou na minha personalidade. Reverberou na minha maneira de ser, de estar no mundo. Reverberou na minha maneira de educar os filhos que Deus me confiou na presente existência. Eu tive o privilégio de aprender a respeitar as pessoas
todas elas. Tive o privilégio de estar no ônibus, chegar uma senhora, um senhor, uma mulher grávida, e levantar e dar um lugar para que aquela pessoa pudesse se sentar. Aí alguns vão dizer que são coisas banais, são tão importantes que eu me lembro disso depois de mais de 50 anos. Eu tive o privilégio, sabe, de viajar para um veraneio, levando no carro fogão a gás, bujão de gás, apetrechos. E em uma praia que hoje é considerada o point do point. Eu tive o privilégio, mesmo não sendo levado à religião pelos meus pais, aí vão os dois, eu tive o privilégio de buscar Deus e encontrá-lo em cada gesto, em cada atitude, em cada ação no bem. Foi uma escolha minha. Seguramente o combustível que foi usado na propulsão da minha vida foram combustíveis de primeira, mas, como espírito imortal que sou, não tenho dúvidas de que já trouxe esse pensamento atávico, esse pensamento de Deus, esse pensamento de religiosidade, desde sempre, porque nós somos assim. Eu nunca fui a uma igreja levado por meu pai, por minha mãe. Não tínhamos o hábito de fazer preces em casa. No entanto, sou uma pessoa feliz com o Deus que eu adoro, com esse Mestre Jesus, que eu respeito tanto e que eu agradeço pela sua história de vida. Eu agradeço pela sua história de vida porque ele sim é o mestre da paz, é o mestre do amor. Existe um livro, inclusive, chamado Mestres de Amor. É o nosso querido Jesus de Nazaré. Então, mesmo você não tendo nascido nesta fase áurea que eu nasci, procure Deus. Procure Deus em cada pessoa que estiver na sua frente. Procure Deus em cada atitude sua. E tenha certeza absoluta que ser honesto, olha o que eu vou dizer, hein? Ser honesto é uma decisão que você deve tomar, porque você vai começar a dar norte à sua vida no presente momento e mais além um pouco. Obrigado por você ser honesto, Jesus. Namastê, namastê. O Deus que habita em mim, cumprimento o Deus que habita em você. Jesus esteja em tuas decisões, em teu lar, em tua vida. Muita paz, muita paz.